Eu sou Carla Soraya e este é o Cena Pública. Neste programa aqui na TV Ceará, você vai entender de forma simples problemas que você acha tão complicados do seu dia a dia. Ouve falar em outros locais, mas a explicação é mais complicada ainda. O nosso dever é informar você, nosso público, de forma simples, com especialistas, para que você possa ter uma ideia de como resolver esses problemas, encontrar soluções ou pelo menos ajudar aí a se manter num dia a dia mais simples, menos complicado. Hoje o nosso tema tem a ver com a Covid-19 e com as vacinas. Chegamos à terceira fase de vacinação com a aplicação dos imunizantes no grupo para quem tem comorbidades. Daqui a pouco, os professores já anunciaram também a vacinação para a população em geral. Isso aqui em Fortaleza. Mas e o risco de uma terceira onda que bate à nossa porta? E as variantes? A indiana chegou de navio no Maranhão e já apareceu aqui no Ceará. Qual o cenário que os infectologistas têm de tudo o que está acontecendo? E a experiência da cidade de São Paulo, né? Cidade de Serrana, será que traz esperança de dias melhores? Como é essa troca de informações entre cientistas, médicos, pesquisadores? Mas será que teremos vacina para chegar aos 75% de imunização? Esse é o nosso tema de hoje no Cena Pública. E para conversar e nos ajudar a entender toda essa situação, a gente recebe o médico infectologista Dr. Kenny Colares, a quem eu dou as boas-vindas e agradeço desde já a disponibilidade de tempo de poder explicar isso para o nosso público, Dr. Kenny. Muito grata. Olá, olá, muito bom estar com vocês. Espero que a gente consiga retribuir o que vocês estão esperando, ou seja, tentar dar notícias da forma mais simples possível e acessível. Espero contemplar essa expectativa. Estou à disposição para a gente conversar. Doutor Kenny, vamos começar com uma palavra que surgiu nos últimos dias e as pessoas estão começando a ouvir, mas não estão entendendo muito bem. Fala-se que estamos numa pandemia, mas tem gente dizendo que tudo isso é uma sindemia. O que é a sindemia propriamente dita? A sindemia é um conceito relativamente novo que trabalha com a ideia de várias pandemias, ou seja, de pandemias associadas, né? Ou seja, que fenômenos separados, como por exemplo, questão do envelhecimento e comorbidades, que o modo da nossa civilização se comportar, a gente tem tido mais, diabetes, obesidade e todas essas complicações. Por outro lado, pobreza e precarização, e um vírus, ou seja, não é só o vírus ele se encontra com outras pandemias, outros problemas alguns são infecciosos, mas outros não são infecciosos, e quando eles se juntam, um potencializa o outro, né? Ou seja, a doença, ela, por exemplo, é mais grave em quem tem mais dificuldade econômica, social, educacional, e pelo fato dessas pessoas terem mais dificuldade, a pandemia, ela consegue se espalhar melhor, ou seja, uma epidemia potencializa a outra, fazendo com que o resultado seja maior do que se elas estivessem separadas, tá entendendo? Ou Acho seja, que essa a é a ideia. doença se junta a questões sociais, a questões do dia a dia das pessoas, né? Com certeza. Há outros problemas crônicos que nós já temos, e aí esses problemas se potencializam, um ajuda o outro. Doutor, como é que o senhor avalia esse momento que nós estamos vivendo aqui no estado do Ceará? A gente passou pela primeira onda, estamos numa segunda onda, mas dizem que essa segunda onda, na verdade, é a continuação da primeira. Tem gente já falando em terceira onda. Essa discussão das ondas, eu acho ela um pouco infrutífera, porque dependendo do ponto de vista, né, a gente separar, digamos, uma mesma onda que oscilou, se são duas ondas, às vezes tem toda uma teoria da epidemiologia que eu nem consigo controlar, ter uma ideia clara, né? Ou seja, é preciso que essa onda caia tantos por cento e depois faça um tempo e se eleve. Para a gente o mais importante é como é que está a situação da doença, está aumentando, está diminuindo e o que vai acontecer no futuro, né? Então se apegar à contagem das ondas, às vezes eu acho que é pouco frutífera. Então a gente parece que em relação àquela subida dos casos que foi chamada de segunda onda, a partir de outubro, novembro, uma subida lenta e progressiva, né? Nós estamos numa situação aí desde o começo de maio, né? Depois das medidas adotadas, a gente está com a queda de todos os indicadores, de novos casos, de óbitos, de leitos, ocupação de leitos,
o número de testes, a proporção dos testes que se faz que dão positivo para os que dão negativo. Só que essa queda está sendo lenta, ou seja, a gente está em queda, mas ainda em níveis altos, não em níveis confortáveis lá embaixo, né? Ou seja, a gente está tendendo a cair, mas muito longe do que a gente estava, por exemplo, em outubro do ano passado. Ainda está muito alto, né? E que Fazendo com que níveis seriam confortáveis? níveis seriam confortáveis? Essa é uma discussão muito ampla, um conceito até que ponto a gente deve tolerar leito ocupado e óbito, né? Ou seja, existem países que trabalham com a tolerância zero, ou seja, querem levar a transmissão zero, a internação zero, e aí eles têm utilizado todas seu conhecimento, sua tecnologia para obter esses resultados. E o tempo está mostrando que parece que os resultados deles são melhores, tá entendendo? Ou seja, essa coisa de deixar o problema crescer e agir quando o problema já cresceu, que talvez a maior parte dos países está tendo, inclusive o nosso país, aparentemente não é a melhor forma de enfrentar. Alguns países têm enfrentado de uma forma mais agressiva. A gente tem visto agora falar da Austrália, que é um desses países, que por conta, às vezes, de uma dezena de casos, decretam um lockdown. Ou seja, não espera que aquele problema se transforme num problema maior. Eles decretam um lockdown com números pequenos, que rapidamente, ali 2, 3 semanas, eles voltam à estabilidade anterior, né? Às Uhum. vezes a nossa forma de agir, que é deixar o problema crescer, e só quando a gente está começando a faltar leite em UTI é que a gente vai soar um alarme de lockdown. Alguns países toleram muito menos. Então, essa questão de qual é o nível adequado, né? Quanto menor, melhor, né? Em outubro a gente estava tendo em alguns dias óbitos aqui no Ceará na casa das dezenas, né, de óbitos. A gente estava tendo uma situação mais confortável, que em relação a outros países não era uma maravilha, mas era uma situação muito mais confortável do que nós temos hoje. Eu acho que eu faço parte de um grupo de pessoas que não entendia muito bem. Ah, estamos em 95% de leitos ocupados, com mortes ainda em níveis altos, mas aí baixamos para 80%, vamos abrir. Na minha concepção, né, de leiga, principalmente na área da medicina e da infectologia, eu achava que aquilo ainda era uma precipitação, né? Se deixou de 90 para 80, se você abre de novo, você pode subir. E acaba acontecendo isso, né, doutor? Baixar um pouco mais, sei lá, baixar para 60% de leitos, ter a população mais protegida através da vacinação, mas na época a gente ainda não tinha, na minha cabeça seria o ideal. Então, acho que por isso que a gente fez tantas ondas de sobe e desce e a gente não consegue ter um patamar assim tranquilo, dizer, poxa, estamos voltando a um nível de convivência perto do que tínhamos antes da pandemia, né? Exatamente, e além disso, a gente flexibilizar rápido demais, a gente nunca consegue fazer o nível de bloqueio, ou seja, de fazer com que as pessoas. Porque duas coisas importantes, é fazer com que as pessoas parem de ter contato entre elas e circular o mínimo possível, né? Então, quando um país faz um lockdown, como aqui eu acho que só Araraquara conseguiu fazer, né? Realmente rigoroso, em 2, 3 semanas ele tem um resultado assim muito acentuado e muito rápido. Porque o vírus, o tempo que ele tem para infectar uma pessoa e se transmitir para outra, é mais ou menos isso aí. 2 semanas depois, se ela não contaminar ninguém nesse período, ela não contamina mais, né? Mas nós nunca conseguimos chegar nesse grau de bloqueio, né? De lockdown, o de fechamento da circulação das pessoas que a gente precisa. Então, eu sempre comparo como se a gente estivesse utilizando metade da dose do remédio, ou seja, te disseram para tomar um comprimido por dia, e você está tomando uma bandinha, e aí, obviamente, não funciona. Às vezes, você vai ter que tomar o remédio por mais tempo, porque como você não está tomando o remédio da forma adequada, ele também não vai estar o resultado em 2, 3 semanas. Então, às vezes, Ou a vai ter gente. que tomar uma dose mais forte, né? Como às vezes Exato, a gente, o antibiótico, pessoas que começam. Vamos, como a gente isso, costuma dizer aqui, traduzir para o público exatamente. geral. Então, o Quando que que você tem acontece? um antibiótico que o médico te passa e você para de tomar na metade da cartela, a doença pode voltar mais forte ainda e você vai ter que tomar um antibiótico mais forte por mais tempo. Exatamente. Aí o que é que acontece? A gente precisa de fazer esses fechamentos por 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas. E isso causa um dano na sociedade muito grande mesmo. As pessoas pararem de se mexer, tem uma série de consequências. O emprego, a economia é uma delas, mas não é só isso, né? Então a pressão acaba ficando grande demais e os gestores começam a flexibilizar. Só que a gente nunca conseguiu chegar naquele resultado que a gente precisava. Aí logo, logo a gente volta
a estaca zero, né? Claro que é melhor do que, melhor não fazer nada. Eu disse, não, se não fizer nada, tinha sido uma catástrofe. Teria morrido 2 vezes, 3 vezes mais gente do que morreu. Mas como a gente utilizou os instrumentos pela metade, os nossos resultados eles não se equiparam aos resultados dos países que conseguiram fazer isso de uma forma mais organizada, tanto o início como o término. Quando o senhor ouve, por exemplo, o presidente reforçar que não precisa ficar em casa, que não foi necessário essa parada na economia, né, tudo isso que se fez no país, seja de forma isolada em alguns estados ou em alguns municípios, o que o senhor diria como infectologista para eles, já que temos aí a CPI discutindo exatamente essas questões? Eu não sei se adianta dar conselhos para o presidente, porque ele parece que tem concepções e até planos aí que são talvez imutáveis. A gente pode falar para a população, né? Que a gente sabe, eu estava fazendo os cálculos para escrever uma matéria agora, nós temos no Brasil uma mortalidade 5 vezes maior do que a média mundial. Isso é um número, né? Talvez números ajudem, ou seja, se esses métodos que ele tenta utilizar desde o ano passado funcionassem, a gente estaria se destacando pelos bons resultados. E, na verdade, nós estamos nos destacando pelos maus resultados. Mesmo assim, não há autocrítica nem mudança de medidas. Insistir no mesmo, né? É isso que faz a sociedade toda ficar espantada, quer dizer. Nem aprender com os erros aparentemente está sendo necessário. A ferramenta que os países utilizaram para parar a epidemia foram essas medidas de lockdown, foram as testagens em massa, então utilizar testes e impedir que pessoas que tivessem infectadas circulem. Então, mesmo sem sentir nada, as pessoas eram para estar fazendo testes, né? Ainda imagina que a gente não consegue fazer teste nem de todo mundo que tem sintoma, Nós né? perdemos 2 milhões de testes, né? A Perdemos validade testes. acabou. Exatamente. E vacinação em massa. É isso que tem feito os países que estão saindo das dificuldades, estão tendo bons resultados, que estão tentando chegar numa vida normal, eles utilizaram essas 3 ferramentas de uma forma agressiva, né? E nós substituímos tudo isso por medicamentos ilusórios, que são fonte de debate interminável. E o problema não é só ter feito os medicamentos, que já seria ruim, mas foi não fazer as 3 coisas fundamentais para poder trocar pelo remédio. Isso fez com que a gente chegasse à situação. 5 vezes o número de mortes proporcionalmente ao nosso tamanho. Nós somos 2,7% da população mundial e nós estamos com quase 14% dos óbitos. É só dividir, que a gente vai ver que é quase 5 vezes, né? A, a média, não é os líderes de melhores resultados, a média mundial, a linha central, né? Então, alguma coisa de muito errado a gente fez e continua fazendo, infelizmente. E tem gente que continua ainda batendo nessa mesma tecla, né, no dia a dia, inclusive pessoas que fazem parte da sua categoria, que é a Opa, categoria de médicos, com né? certeza. Então, como é que o senhor acha que conselhos regionais e federais de medicina, ainda até hoje não se ouviu falar, eu não sei, aí o senhor vai me dizer se já existiu, porque como o senhor faz parte da categoria, pode ter recebido alguma comunicação. Teve alguma reunião entre conselhos regionais de medicina e o Conselho Federal de Medicina para discutir isso, já que se colocou também muito na omissão ou no silêncio do Conselho Federal, ou no deixar e fazer, deixar e passar, cada médico faça o que quiser por parte desses conselhos? Eu sou muito crítico a várias posições que a minha categoria adotou durante esse processo. Claro que eu tento manter uma relação respeitosa. Eu não tenho conhecimento, eu não vou dizer, não houve, porque eu não acompanho assim, a rotina do CFM, dos CRMs. Eu sei que existem, inclusive, médicos, felizmente, alguns médicos movendo a categoria para se organizar e processar o CFM, ou exigir um posicionamento do CFM, porque os médicos foram prejudicados também, né? Com certeza, se a epidemia tivesse sido controlada, a gente não teria tanto médico deprimido, tanto médico com problemas por conta da pressão dessa doença, e muitos morreram, né? Muitos adoeceram gravemente, muitos morreram. Então, a categoria também foi penalizada. Ela foi um pouco cúmplice, alguns, mas a categoria, como tudo, acabou sendo penalizada. Mas ainda não vejo nenhum sinal ainda de mudança de comportamento do CFM, né? Infelizmente a pandemia nos pegou num momento de polarização ideológica muito grande, em que as pessoas estão tão encantadas por determinadas ideias que parece que nada, nem números, nem palavras são capazes de demovê-las. É uma paixão, né?
E Parece a uma paixão cegueira, né? parece uma cegueira, e a gente está tendo que ter muita paciência para tentar lutar dentro desse processo, sem brigar, mas ao mesmo tempo exigindo aí que, felizmente, as pessoas estão aos poucos acordando, mas a gente ainda tem dificuldade de pessoas que seguem sem querer enxergar o que é óbvio, né? O mundo todo está olhando para a gente espantado, mas a gente ainda não consegue fazer com que todos enxerguem isso, e estamos pagando muito caro por isso. O senhor, como infectologista, trabalha em hospitais particulares, públicos e atende clínicas, né? Paciente chegou dizendo, doutor, eu quero que você me passe aquele remédio. Eu não vou nem É, citar nomes aqui para a gente parar de falar o nome desses medicamentos, que eu acho que a gente já falou demais. Esse período de pandemia coincidiu com um momento aí da minha carreira de professor, médico e pesquisador. É, eu acabei, durante a pandemia, me transferindo para a Escola de Saúde Pública, né? E focando um pouco mais minhas atividades em educação. Então, não quer dizer que eu não tenha tido muito contato com pessoas que me ligaram pedindo ajuda, eu orientei dentro do possível. Já quando perguntava o que é que eu vou fazer, eu disse, olha, já lhe adianto que eu não estou prescrevendo nem orientando tais medicações, alguns colegas estão fazendo, fique à vontade para você, que se você quiser procurar uma outra pessoa, mas eu não vou poder fazer. Algumas pessoas percebem, se a gente der aquela atenção, não sei, a pessoa, eu posso ficar conversando todo dia, posso ficar ligando todo dia, mandando mensagem pelo WhatsApp. Se ela não se sentir abandonada pelo profissional de saúde, o paciente tolera e acompanhando, se ele souber que tem alguém ali do lado dele. Agora, a questão é que muitas vezes, eu já recebi várias vezes ligação de pessoas que tinham acabado de sair da emergência privada da cidade, com a receita lá com 6 medicamentos, e perguntando, olha, me passaram esse remédio, eu tomo, eu não tomo, e o que é que eu faço agora? Eu tenho que avisar alguém? Em caso, o que é que eu faço? Eu tenho que isolar alguém? O meu marido vai ter que... Ou seja, lhe deu uma lista de medicamentos e as orientações, como passa, como não passa, o que é que você deve fazer, quando é que você volta, que exames de sangue você vai fazer, como é que eu vou saber para Deixou descobrir sou. se você vai caminhar para aquela maioria que vai ficar bem ou vai caminhar para aquela minoria que vai ficar mal. Não, ou seja, mais uma vez, os remédios substituíram uma série de outras tarefas que a gente pode fazer para acalmar o paciente, para tranquilizá-lo, para acompanhá-lo, para exames laboratoriais que às vezes ajudam a gente a entender um pouco melhor a situação, orientações de como fazer para interromper a cadeia de transmissão na comunidade. Tudo isso muitas vezes era transformado numa consulta rápida em uma receita gigante, né? E aí essa bola de neve foi tomando conta da gente, né? Então eu recebi muita ligação, muito pedido de ajuda e tentei ajudar no que era possível, mas eu não estou fazendo consultório, até porque dentro da minha carreira atual está muito difícil da gente conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo. Eu imagino. Doutor, agora vamos começar a passar a falar sobre as vacinas, né? A partir do momento em que os idosos começaram a ser vacinados, a gente percebeu que caiu a contaminação e eles eram mais fragilizados, né? Até porque quem tem idoso em casa, a minha mãe tem 83 anos, né? A gente tem sempre medo da pneumonia, que é uma coisa que leva muitos idosos ao óbito, né? Com Então, certeza. uma doença como essa já assustaria muito mais. Nós temos hoje digamos, um patamar de tranquilidade com relação a essa vacinação e aos idosos? A gente observou, né, e outros países que já estão muito avançados na vacinação mostraram que se é verdade que existem pessoas que vacinadas ainda adoecem e eventualmente até têm óbito, isso não é só no Brasil que acontece, no mundo todo, mas se a gente considerar o que está acontecendo para a maioria das pessoas, houve uma redução muito grande. Aqueles que foram vacinando, né, e mesmo nós aqui que não tivemos a vacinação ampla, a gente percebeu que entre profissionais de saúde e entre os idosos, a procura por internação, as faixas etárias das UTIs foram caindo, mostrando que aquelas pessoas que estavam sendo vacinadas, parece a doença continuava naqueles mais novos, mas ela foi sumindo um pouco daquela faixa etária mais avançada, mostrando que a vacina funciona. Ela não é 100%, mas ela tem um grau de proteção muito, muito elevado. Mas É a gente como se está... ela criasse um escudo protetor para aquelas pessoas que foram vacinadas ou estavam ali, mesmo em contato com o vírus. Exatamente, fazendo com que a maioria não adoeça, algumas ainda adoeçam, mas tenham uma doença mais leve, mas que ainda não seja impossível, não dê para a gente dizer que nenhum vacinado vai ter doença grave internal ou até ir a óbito. Ainda continua acontecendo no mundo todo, mas isso vai para uma faixa abaixo de 5%, 3% dos indivíduos vacinados, né? Mais Uhum. uma vez sinalizando, a vacina é muito boa, mas ela não vai garantir que a pessoa pode tomar vacina e descuidar e sair. Ela pode se infectar, ela pode transmitir, né? Já tem sido relatado alguns casos que a pessoa vacinada às vezes nem estava sentindo nada, mas transmitiu. Então,
a vacina não quer, pelo menos nesse momento, ela não substitui os outros cuidados. Ela deve ser somada aos outros cuidados para proteger a pessoa e proteger quem está ao redor dela, né? E chegou pergunta para o senhor do tipo, de relações pessoais mesmo, né? Marido e mulher, pai, mãe, filho, essas pessoas agora com as comorbidades sendo vacinadas, essas pessoas podem voltar a começar a se encontrar, por exemplo, marido e mulher que às vezes chegavam e eu tenho amigos aí que, inclusive médicos, né, que há um ano estão convivendo dentro de casa com medo, né? De será que a vacina, quando chegar para ela, vai ser possível a gente voltar a ter uma vida normal? O que que o senhor teria a dizer para essas pessoas? É, de uma forma geral, assim, eu acho que nunca houve uma orientação de que pessoas que coabitem fiquem se protegendo dentro da própria residência, né? Ou seja, o núcleo familiar, que a não ser que tenha algum deles com sintomas, quando um aparece com sintomas, tem que tomar cuidado de isolar para evitar os outros, né? Mas dentro de casa que as pessoas fiquem o tempo todo tomando esse tipo de cuidado, né? Mesmo profissional de saúde, tem alguns trabalhos mostrando que depois que se conheceu bem a forma de transmitir a doença, quando vão se estudar os profissionais de saúde, você acaba se percebendo que boa parte deles se infectou fora do hospital, porque dentro do hospital ele utiliza toda a proteção, né? Muitos, às vezes, a gente percebe dos colegas, quando eles vão para a sala do lanche, eles tiram as máscaras, quer dizer, eles deixam de se proteger. Estão dentro do hospital, mas vai ali no estar médico, né? Então, se o profissional de saúde se proteger muito bem, não quer dizer que é 100%, a gente sabe que nada é 100%, mas a possibilidade de fazer com que um casal de profissional de saúde não possa ter, digamos, conviver adequadamente dentro de casa, eu acho que seria crueldade, seria exagero, né? Então, dentro de casa, do ambiente familiar, as pessoas podem conviver, a não ser que tenha alguém sintomático. Agora, saiu daí, vai ter contato com outros núcleos familiares, encontrar com outras pessoas, evitar ao máximo. Se for realmente muito importante, escolher um ambiente aberto, manter o maior espaço possível, utilizar máscara o máximo de tempo possível, para tentar minimizar esses riscos, né? Uhum. Não sei se eu respondi a pergunta, mas são alguns princípios dentro dessa ideia de que nós temos várias ferramentas de proteção, nenhuma delas é 100%, o que chega perto de 100% é quando a gente soma elas, soma máscara com ambiente ventilado, com vacina, com uma vigilância muito em cima das pessoas que têm sintoma para poder, qualquer sinal de sintoma, testar aquela pessoa e testar todo mundo que está do lado dela. A soma dessas medidas, cada uma delas com algum grau de falha, que leva a uma proteção de quase 100%, né? Quando a gente consegue fazer tudo isso direitinho. Quando a gente deixa de fazer, a gente fica um pouco exposto a se contaminar ou contaminar alguém. Então, por exemplo, uma pessoa que já teve Covid, mas que já se vacinou as duas vezes, ela tem um percentual menor de passar Covid para outra pessoa. Uma pessoa que foi vacinada ou que teve a doença tem uma chance menor de se reinfectar. E as Mas duas coisas juntas? e as duas coisas também, mas a gente já percebeu que tanto pessoas que têm Covid, que tiveram Covid, podem se reinfectar, isso aí desde o ano passado a gente já teve aqui casos, né, que a gente tem quase uma centena de casos notificados aqui no Ceará, né, e que pessoas vacinadas também podem se reinfectar, né. A gente sabe que quando a pessoa é vacinada e ela já teve a doença, aparentemente a resposta dela de anticorpo de proteção parece que é muito maior. A gente não sabe disso quanto tempo isso vai durar. A gente está com menos de 6 meses de vacinação, né? Então, essa proteção que a gente está aprendendo, proteção da doença, a proteção da vacina, que dá digamos, uma proteção que ronda 80% ou 90% de proteção nesses 6 meses, a gente não sabe como isso vai ser em um ano e meio e 2 anos, né? Isso é preciso que o Talvez tempo, uma nova vacina, né? Como a vacina talvez, da gripe, né? talvez precise vacinar todo ano, né? A gente vai ter que aprender isso com. Agora, sempre lembrar que proteção tem os dois lados, né? Quer dizer, se eu tenho uma proteção de 95%, mas eu estou num país que está tendo muito pouco caso, a minha chance de infectar é pequena, né? É igual você dizer, eu tenho um escudo que é super protetor. Ok, mas se você vai dentro do meio do tiroteio, no meio de uma guerra, você acaba, né? Aquele mesmo escudo, se você estiver num ambiente completamente pacífico, ele vai chegar a 100% de proteção, porque eventualmente vai acontecer. Então, claro, quando a gente reduz o número de casos, a gente vai diminuir as falhas da vacina, porque é muito mais fácil falhar a vacina se você estiver se expondo ao vírus, né? Se Uhum. você estiver num ambiente com pouco vírus, a gente vai ter. Então, talvez a vacina reduza os casos e a redução dos casos melhore o rendimento da vacina. A proteção de 90%, 95% das vacinas, talvez dentro desse ambiente seja o suficiente para a gente, em 6 meses, um ano, voltar a uma vida normal.
Ou quase. Ou quase, né? Nesse intervalo, a gente pode perceber que o vírus mudou, ou perceber que a proteção ela não é tão duradoura, e a gente pode chegar em 2022, não, nós estamos melhores, mas nós ainda não estamos, digamos, com a vida normal. Enfim, o tempo é que vai dizer. Certo. Doutor, a gente vai fazer uma paradinha rápida, Tranquilo. porque terminamos o primeiro bloco, mas daqui a pouquinho a gente volta falando sobre como deve começar a vacinação desses novos grupos aí de 18 a 59 anos, que não tem comorbidade, que já foi anunciado aí, e também a questão das variantes, a indiana, um fungo negro ou fungo preto que apareceu, né? E É. tudo isso a gente discute no próximo bloco. Não esqueça você, nosso telespectador internauta, você pode nos acompanhar nas redes sociais, através do YouTube da TV Ceará, do Instagram e do Facebook. Esse programa fica na íntegra à sua disposição para que você possa também distribuir e dividir aí com seus amigos e familiares para que eles possam entender melhor a situação. A gente volta já já com Cena Pública. Estamos de volta com Cena Pública e não esqueça, você pode acompanhar o nosso programa nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Este programa fica disponível na íntegra para que você possa assistir várias vezes, passar para os seus amigos e explicar também para pessoas que não estão entendendo muito bem as situações do dia a dia. O nosso tema de hoje é a vacinação, as variantes do coronavírus e como é que a gente vai se comportar a partir de agora. O nosso entrevistado é o Dr. Kênio Colares, infectologista, a quem mais uma vez eu agradeço a participação. Doutor, vamos falar da vacinação propriamente dita, né? Tem gente que já começa, posta fotos no Instagram, nas redes sociais, divulga para os amigos que vacinou e já começa a se sentir um super-herói que está semi-imunizado ou está totalmente imunizado. Como é que deve ser a vida pós-vacina, né? Tem muita gente que já começa a tirar a máscara e já começa a fazer o que não devia. O que é que o senhor aconselha a essas pessoas que estão tomando a primeira vacina ou que vão tomar a primeira vacina nos próximos dias? Bom, a primeira coisa importante é a gente lembrar que depois de cerca de 2 semanas que você recebeu a primeira dose da vacina, e isso varia um pouco dependendo do tipo de vacina, você vai ter algum grau de proteção, mas é cerca de 2 semanas depois da segunda vacina em que você vai, digamos, atingir aí um grau de proteção máximo, né? Por essas vacinas. Então, tem gente às vezes que no outro dia da primeira dose da vacina, ou seja, no primeiro dia depois da primeira dose da vacina é exatamente igual a nada. Você não está... O nosso organismo, ele, quando ele tem contato com a doença, e a vacina é como se fosse uma falsa doença, ele vai reconhecer aquele agressor e vai montar uma estratégia de proteção que ele leva 1 semana, 2 semanas, 3 semanas para aquilo ficar pronto, né? E para muitas vacinas, somente uma vez, uma cutucada no sistema de defesa não é o suficiente para ter a melhor proteção. Você tem que, às vezes, com período às vezes de semanas ou até meses depois, de novo ativar o sistema imune para que ele tenha, então, aquela proteção bem robusta, né? Então, após 2 a 3 semanas, a gente chega nesse período de proteção máxima, que, como a gente já adiantou aqui no começo, ela não é de 100%. Então já está muito bem documentado, não é exclusividade de vacina A, B ou C, todas as vacinas registram uma falha um escape vacinal, ou seja, pessoas vacinadas que ainda adoecem, que rondam muitas vezes os 5%, um pouco mais, um pouco menos, de indivíduos nessa fase que nós estamos, que a vacina foi dada há pouco tempo, né? É possível que com o passar do tempo, talvez isso aumente um pouco, a gente vai ver com o tempo. Então, a pessoa não deve abrir mão de todas as formas de proteção, deve considerar a vacina como uma tranquilidade a mais, como uma proteção a mais, como um escudo a mais, né? Aquela imagem que eles colocam nessa parte de proteção da Covid, como se fosse de queijo suíço, né? Como se fossem fatias de queijos furados em que o vírus é capaz de passar, mas quando você bota vários queijos suíços com os buracos, digamos, que não são iguais, alternados, você tem uma proteção completa, né? Então é como se tivesse escudos imperfeitos, a vacina é um escudo imperfeito, apesar de ser muito boa, mas somada às outras, que deve vir para somar as outras proteções. Até que os números da doença, de transmissão da doença, casos, tudo isso, chegue muito próximo de zero, nós ainda estamos num ambiente de risco, cercado de doença por todos os lados. Então não é hora de descuidar. Você pode até não sentir nada, mas você pode levar a doença para alguém, você pode ficar doente. E pode ter o azar que acontece, e está acontecendo, nós estamos vendo, de estar vacinado, plenamente vacinado, adoecer, internar e até evoluir para óbito.
Então, Uhum. não, claro que isso reduziu, mas isso não deixou de ser verdade. Doutor, algumas pessoas apresentam reação. Depende da vacina, depende do organismo de cada um, mas são reações passageiras, né? Que vão no máximo por 2 dias, um dia e meio. Isso. Vacinas, são dois principais efeitos colaterais das vacinas, que vai ter uma proporção maior das pessoas, que é alguma alteração no local da vacina, que é ficar dolorido, às vezes fica vermelho, né? Às vezes fica inchado, mas a maior parte das vezes é só dolorido. E as outras manifestações são mais gerais, que parece como se você tivesse com uma infecção, né? E de alguma forma, do mesmo jeito que quando a gente tem contato com o vírus, nosso sistema de defesa, quando ele liga, ele solta uma série de substâncias que faz a gente se sentir mole, que às vezes dá febre, que dá dor de cabeça. Por isso que as doenças infecciosas elas são parecidas até certo ponto, porque esses sintomas eles são mais causados pelo nosso sistema de defesa ligado do que pelo vírus. Então ele acaba se ligando para atingir a vacina e aí a gente sente às vezes moleza, pode dar febre, pode dar dor de cabeça, pode dar dor É no como corpo. os bebês, né? Quando tomam a vacina, ficam molinhos, você tem que dar Exatamente, um medicamento exatamente. antitérmico, né? Isso é sinal ali que, o sistema imune está ligado e a gente deu a vacina para isso, né? Não vai acontecer em todo mundo. De uma forma geral, ela vai durar 24, 48 horas e deve ir melhorando, né? Uhum. Então a pessoa toma ali um antitérmico, tem um pouquinho de paciência e vai ficando bom. É diferente as vacinas? Sim. A vacina de vírus inativado, que é a que nós temos a Coronavac, ela causa menos esse tipo de reação. A vacina da AstraZeneca, ela, digamos, uma situação intermediária, ela já dá um pouco mais de reação. E a vacina de RNA da Pfizer dá um pouco mais de reação de febre mais forte, né? Mas de uma forma geral, todas elas, dentro de 2, 3 dias, a pessoa já está recuperada, né? E já está conseguindo fazer suas atividades. Se não melhorar, pensar, pode ser que você tenha se infectado, ou seja, se você passou 2 dias, a febre não cedeu, você está tossindo, etc., às vezes tem pessoas que têm o azar de pegar a doença justamente na época da vacina, E e aí aí confunde as coisas. confundir as coisas, né? Então, se não melhorar, procurar atendimento, que pode ser que você esteja com essa doença ou outra doença. Doutor, nos últimos dias as pessoas estão falando também sobre a questão da Coronavac que foi aplicada nos idosos e que pode ter necessidade de um reforço, seja da AstraZeneca ou da Pfizer, né? Talvez até da Janssen, que é uma dose só. Por que que isso está sendo ventilado e discutido? A gente, as vacinas de vírus inativado, ela costuma ser um estímulo para o sistema, é um vírus morto, ela costuma ser um estímulo para o nosso sistema de defesa menor do que uma vacina que tem um vírus que se multiplica, ou pelo menos que produz um pedaço do vírus, como as outras, elas produzem, não tem um vírus completo, mas tem um pedaço do vírus que ela produz em grande quantidade, estimula mais o nosso sistema de defesa. Então, desde o começo dos trabalhos, eles mostram que a produção de anticorpos é em nível um pouco menor, e a falha, a proteção é um pouco menor para doença leve. Aparentemente, isso não é verdade, isso pode não ser verdade para doença mais grave. Então, alguns trabalhos que avaliam esse dado, ou seja, a pessoa se vacinou e se infectou novamente, ou então dosar os anticorpos que a pessoa tem com a vacina, levam a essa constatação que talvez a resposta por essa vacina, especialmente no público especial, que tem um sistema de defesa mais frágil, pode não ser o suficiente. Mas isso não é completamente consensual, porque ah, o mais importante quando a gente vai avaliar a vacina é se ela protege ou não contra as formas mais graves da doença, né? E aparentemente essa vacina protege, até saiu recentemente algumas notícias, até as notícias de Serrana, mostrando Uhum. que aparentemente, talvez para a doença leve não seja exatamente igual, mas para a doença grave talvez ela proteja tão bem quanto isso, né? E aí para a gente fazer essa avaliação, muitas vezes a gente precisa fazer uma avaliação do nosso sistema de defesa, que é muito mais complicado do que só dosar os anticorpos. É muito mais rico, muito mais complicado que isso. Ou seja, só os anticorpos é que nem se eu tiver, por exemplo, as forças de defesa do nosso país, eu tenho marinha, eu tenho aeronáutica, eu tenho exército, eu tenho polícia, eu tenho bombeiro, e aí eu, por exemplo, eu só consigo ver os anticorpos, que seriam os aviões da Força Aérea. Eu não estou vendo toda a minha defesa, eu estou vendo somente aquela que é mais fácil de ver. Os testes para a gente dosar anticorpo é muito mais fácil do que o restante, né? Então, Uhum. o fato dele, digamos, funcionar um pouco menos com essa vacina, a Coronavac, não significa que o restante não funcione tão bem quanto, né? Então, ainda não está muito claro se isso vai ser necessário, é motivo de debate. Se por acaso, para todo mundo, ou para uma população, digamos, que tem mais dificuldade de desenvolver proteção, se ela deveria receber uma terceira dose dela mesma,
ou uma terceira dose de outra. Isso é uma coisa que está no campo ainda da discussão, da especulação. A gente não tem convicção disso ainda. E agora com a aprovação da Coronavac também pela OMS, né, isso já dá é meio caminho andado para que, por exemplo, a situação de Serrana seja uma ilha, né, que a gente possa estudar melhor esse caso de Serrana e levar, né, esses 75% de imunização a todo o país. O negócio é ter vacina, né, doutor? Isso mesmo, né? Quer dizer, a gente vacinou, se não me engano, 70% ou 80% dos cearenses vacinaram com o Coronavac. Se ela não protegesse os idosos, a gente não estaria vendo essa queda da faixa etária dos internamentos, o número de internamento de idosos cada vez menor. Então, mesmo que digamos que os testes de anticorpo não sejam detectáveis em todos eles, aparentemente na prática, que é o que mais interessa para a gente, essas pessoas parecem não estar internando, não estão indo para a UTI, ou pelo menos se está indo não é mais do jeito que era antes. Então ela tem um grau de proteção. Claro que tudo isso a gente está querendo mais informação que compare as duas vacinas para poder a gente ter um pouco mais de certeza, eventualmente, se determinada vacina deve ser utilizada mais por um público, outra vacina mais para outro, de acordo com o grau de proteção, ou algum risco, algum efeito colateral que seja ruim para aquela população, e de uma forma que a gente tendo mais vacina, a gente pode às vezes usar cada vacina para um público específico, tentando buscar maior proteção e menor risco. Doutor, eu tenho aqui um estudo, né, de uma equipe de cientistas da Universidade de Washington, em St. Louis, que eles divulgaram, inclusive na Nature, que os anticorpos resultantes da Covid-19 podem durar a vida toda, né? Isso cai como um fio de esperança aí para nós, é como se quando você tem uma doença como sarampo, né? Você teve, aí vai ter a proteção para a vida toda? Pois é, esses estudos são muitos, eu tenho tentado acompanhar todos esses estudos, eles são muito contraditórios, né? Muitas vezes eles utilizam parâmetros diferentes, métodos diferentes, em que um afirma isso e outro estudo aparece mostrando que os níveis de corpos em 6 meses, 7 meses caíram e se tornaram indetectáveis numa parte dos indivíduos, né? Isso não quer dizer que um minta, o outro minta. Às vezes a tecnologia, a forma de verificar, ou as regras que ele utiliza para poder interpretar o dado de um artigo é diferente em relação a outro artigo, né? E tudo isso entra naquela questão que a gente discutiu. Tudo isso são dados de laboratório que são importantes para a gente imaginar o que pode acontecer, para a gente entender, mas no final das contas interessa muito mais o que acontece na vida real, ou seja, se as pessoas se infectam, se elas adoecem, e se elas têm doença grave, se elas morrem, é o que vai ser mais decisivo, né? Esses dados que a gente consegue no laboratório, nem sempre que eu consigo no laboratório bate com o que vai acontecer na vida real. Às vezes pode parecer pior do que a realidade, pode ser, digamos, um falso alarme, ou às vezes pode ser uma notícia boa no laboratório, mas quando a gente vai ver na vida real, que é o que interessa, a gente continua vendo pessoas que adoeceram pela doença e pessoas vacinadas, e não é só a questão do Brasil, no mundo todo que está vacinando, mostrando que ainda tem uma proporção de pessoas que alguns estimam em 1%, outro em 10%, outro em quase 20% de pessoas que ainda, digamos, apesar dessa proteção, continua adoecendo, né? Então, não adianta a pessoa ter anticorpo se o que vai fazer a diferença é, ela adoece ou não adoece. E parece que, pelo menos por enquanto, a proteção da doença e a proteção da vacina, ela é parcial. É muito boa, acima de 80%, 90%, mas não é 100%. É o que dá para a gente ver agora, baseado, digamos, em dados da vida real, o que está acontecendo com os pacientes, que é mais importante do que está acontecendo com os marcadores de laboratório, que às vezes ajudam, mas às vezes confundem, né? Uhum. Tem uma outra questão que me chamou muita atenção, que está sendo estudada inclusive pela Fundação Oswaldo Cruz, que é a questão de um vírus pré-histórico que existe nos seres humanos, né? E que essa doença, a Covid-19, estaria reativando informações desse micro-organismo, e é essa reativação que está causando a morte de muitas pessoas. O senhor chegou a ler alguma coisa sobre Eu essa vi o artigo, reativação de um vírus pré-histórico? eu vi, HERV-K. Eu não sei é, se fala assim ou se eu não fala me lembro, ERV-K. é, é. A gente tem no organismo, às vezes, pedaços de vírus que ficou guardado e que a gente carrega aí dos nossos antepassados, né? Boa parte das vezes eles não causam doença nenhuma, mas isso é um fato conhecido.
E a teoria deles é que, por acaso, ele poderia reativar esse vírus, ou de alguma forma esses dois vírus, né? Ou seja, eles observaram que pessoas que adoeceram e tiveram doença grave, eles identificaram mais esse retrovírus do que naquelas pessoas que tiveram doença benigna. Existe um monte de estudos tentando diferenciar por que algumas pessoas adoecem de doença mais grave e outras não. E existem várias explicações que vão desde fatores hormonais, né? E fatores genéticos, a forma que o sistema imunológico funciona de um e de outro, que aparentemente ele liga, mas existe mais de uma forma de ligar o sistema de defesa. Uma, às vezes, leva a gente para um bom lado e outra, às vezes, leva a gente para um lado ruim. E essa é mais uma explicação, né? Digamos, que tenta decifrar esse enigma. Então, dá para a gente considerar como é mais uma teoria, entre várias outras teorias que tentam explicar, e que a gente não sabe se uma delas depois vai se firmar como a correta, ou a gente acaba aprendendo que na verdade não tem uma correta, na verdade tem uma, ou duas, ou três possibilidades, né? Mas é muito interessante essa formulação que foi feita, relativamente nova, agora uma, duas, 3 semanas atrás, né? Eu vi esse artigo, dei uma olhada nele, né? De uma forma mais rápida, mas eu vi. Muito interessante. Saiu também recentemente a notícia de que agora as variantes vão ser identificadas por letras gregas, né? Alfa, beta, gama. A nossa no Brasil vai ser identificada pela letra gama. Isso vai mudar alguma coisa para nós ou isso é mais uma questão para os cientistas, para os infectologistas, pesquisadores? Eu acho que o objetivo é melhorar a comunicação com a sociedade, facilitar as pessoas entenderem, né? Porque eles colocam aquelas letras e números, acaba ficando difícil, tanto entre nós, como até para comunicar com o público. E aí, inevitavelmente, se leva a identificar a variável como a variável do país A, B e C. E isso sempre gerou essa guerra entre nações, esse conflito entre nações, dizendo que o vírus tem a nacionalidade. O vírus não tem certidão de nascimento, o vírus não tem carteira de identidade. Não adianta querer discutir. Mas nas outras epidemias sempre aconteceu isso. Você querer jogar a culpa, né? A gripe espanhola, existem trabalhos mostrando que a gripe nem apareceu na Espanha. Foi a primeira que assumiu que tinha gripe lá. A gripe veio de outros países, né? Então essa coisa. Então acho que na tentativa de tirar esse rótulo de a variante inglesa, a variante sul-africana, a variante brasileira, que acaba levando a preconceito, estigma, pode levar, digamos, a variante indiana. Você vê uma pessoa com cara de indiana entrando no país, você vai brigar com ela porque ele tem cara de indiano, às vezes ele nem é indiano, né? Então, acho que a tentativa de fugir um pouco disso e utilizar termos que talvez seja um pouco mais fácil para a comunicação, para os jornalistas, para a população, tentar entender por um termo que seja, digamos, neutro, que não leve a criminalização, ou complicação, ou conflito com ninguém. Eu imagino que seria essa a justificativa. E a gente já tem várias, né? P1, a variante amazônica, né? Tem a questão agora que chegou a variante indiana. E eu queria que você explicasse melhor para as pessoas. E esse fungo preto, o mucormicose, né? Que é atribuído à variante indiana, por que ele se torna mais agressivo, né? Por que isso pode ser mais perigoso para a população? Isso tem a ver com o próprio vírus? É uma mutação do próprio vírus ou não? Ele já agregou um outro problema? Só fazendo um pequeno parêntese aí, dizer que essa doença é uma doença que já existe entre nós há muito tempo. Ou seja, está longe de ser uma doença nova. Fungo preto. Esse fungo, né? Esse fungo é um fungo que já existe entre nós e ele costuma acometer, especialmente, é um fungo que está disseminado na natureza, todos nós já tivemos contato com ele, está nas plantas, está na poeira, né? Só que o nosso sistema de defesa consegue se virar muito bem. É aquele que é parecido com o que aparece no pão mofado ou não tem nada a ver? Não, não necessariamente. Nem quando falo em fungo preto, eu só me lembro de pão mofado. Mas nem todo fungo que é mais escuro significa que é exatamente esse, né? Existem outros fungos que tem a coloração um pouquinho mais escura. Mas o fato é que é um fungo comum que está distribuído para todo lado, todos nós já tivemos contato com ele, mas só vai causar problema com pessoas que têm queda do sistema de defesa. Muito associado a pessoas que têm diabetes muito descontrolado, mas também quem tem câncer, utiliza medicação que suprime o sistema de defesa, enfim. Ela vai ser problema para imunossuprimidos. Então, ela foi verificada, tem cerca no mundo, tem um artigo de revisão que estima mais ou menos 100 casos que foram detectados no mundo de pessoas que tiveram Covid e esse fungo. Então, nem está completamente aceito que existe relação entre o vírus e esse fungo. Tá entendendo? Porque, como a gente sabe que
a Covid ela vai acometer e vai ser mais grave em pessoas que têm diabetes, que têm câncer, que têm tudo isso que o fungo gosta. Se a questão é realmente o vírus, ou se na verdade é porque esse fungo ele já tem uma agressividade maior. Então, se o vírus está entre... Se é uma coincidência, ou seja, a pessoa tem doenças que favorecem o vírus e tem doenças que favorecem o fungo, você vai acabar encontrando, quer dizer, no mundo de 7 bilhões de habitantes, acharam 100 indivíduos que tinham os dois, ou seja, se o vírus está dando alguma colaboração nesse processo, ou se foi só por acaso, né? A gente sabe que esse vírus ele causa uma queda muito importante dos nossos linfócitos, que são, durante a COVID, a gente fica, especialmente as pessoas mais graves, essas células elas caem muito, ou seja, que causa, pelo menos durante algumas semanas, uma imunodepressão, mas é curta, né? Que não tem sido suficiente para causar doença oportunista. A gente sabe que durante essa doença muita gente às vezes usa corticoide, usa medicações para tratar a COVID, que para poder suprimir o sistema de defesa, porque nos pacientes mais graves muitas vezes o sistema de defesa ele começa a agredir o próprio pulmão da pessoa, né? Então talvez haja relação com o vírus, talvez haja relação com os remédios que são utilizados, ou pode ser uma simples coincidência. Mas o mais importante é a gente colocar na escala de que são 100 casos no mundo, para as pessoas não ficarem muito apavoradas com isso, seja uma raridade, e mais raro ainda se a pessoa não tiver nenhuma dessas doenças que levam à queda das defesas, né? Então acaba sendo é bom que as pessoas saibam, é bom que elas não fiquem sofrendo. Tem outras coisas mais importantes para a gente sofrer e se estressar do que este fungo preto, mas de qualquer forma é importante esclarecer para que as pessoas saibam. Doutor, já encerrando e desde já agradecendo a sua participação, né? No meio de toda essa história, né, em que as pessoas buscaram a saúde pública, né, o SUS de uma forma geral, para receber esse atendimento, hospitais foram ampliados aí, leitos de UTIs, né, foram instalados, quando há muito tempo se precisava desses leitos. O senhor acha que depois de tudo isso, né, quando o Brasil colocar a cabeça no lugar, as pessoas puderem pensar com mais calma, o SUS vai sair fortalecido de tudo isso? Ou a gente vai continuar com o SUS ali meio capenga, sendo cutucado por grandes grupos econômicos que são detentores aí de planos de saúde particulares? Eu acho que o SUS teve um papel fundamental em prestar assistência e reduzir o dano que essa doença poderia causar, sem dúvida, né? É claro que qualquer sistema de saúde do mundo que foi colocado sob o estresse dessa doença, sem haver um bloqueio por aquelas medidas preventivas, entrar em colapso, porque o sistema de saúde ele não é feito para atender, ele não é dimensionado para atender todo mundo adoecer ao mesmo tempo. Nenhum sistema de saúde consegue aguentar isso, nos países nenhum aguentou. Todos os sistemas de saúde entraram em colapso quando a gente tem muita gente procurando ao mesmo tempo o sistema de saúde numa situação normal, né? Então é claro que ele teve falhas e é claro que ele não conseguiu impedir que muita gente fosse a óbito, né? Tudo vai depender da narrativa que vai prevalecer. Algumas pessoas vão ver esse copo meio cheio e vão dizer, o SUS poderia ter feito melhor se ele fosse mais valorizado, né? Se ele tivesse mais preparado, e a gente tem que investir no SUS para que a próxima vez a gente esteja mais preparado, mas vai ter pessoas, já tem, que dizem que na verdade o SUS não funcionou adequadamente, viu aí como as pessoas não conseguiu atender todo mundo, então a gente vai ter que privatizar. Certamente as duas narrativas elas vão continuar, refletem os interesses da nossa sociedade. De minha parte, estou pronto para defender o SUS acima de qualquer coisa e para fazer o máximo pelo seu aprimoramento, mas eu acho que tudo vai depender da gente, do debate que a gente vai fazer depois dessa pandemia, se a gente vai aprender ou se a gente vai ficar no negacionismo, vai depender muito do que vai acontecer depois, ou seja, se essa doença ou outras doenças vierem depois, a gente pode estar mais sabido ou a gente pode estar do mesmo jeito que a gente estava no começo de 2020. E para quem chega, por exemplo, na fila da vacina e diz: eu não quero tomar essa, eu quero tomar aquela outra, onde aqui é o posto que eu consigo aquela outra vacina. Que conselho o senhor daria? Eu aconselho que procure se agarrar com qualquer vacina que tiver disponível. Não existe não existe um consenso que uma vacina é melhor do que outra. Em termos de efeitos colaterais, em termos de resposta e proteção, cada uma delas tem o seu valor e tem suas limitações, né? E o mais importante é que a gente vacine o máximo de pessoas, com maior brevidade. Quanto mais gente vacinada tiver, menos vírus tem circulando e melhor para todos, né? Então, eu acho que não vai ser possível a gente escolher vacina como se a gente estivesse no supermercado.
Eu acredito que a gente não deva perder a oportunidade de fazer a vacina qualquer que seja, sempre seguindo as orientações. A ideia, pelo menos por enquanto, se a primeira vacina foi de um tipo tal, a segunda também deve ser. Existem estudos avaliando o que aconteceria se você misturasse vacinas. Pode ser que daqui a pouco a gente entenda que pode misturar vacina, mas por enquanto não sabemos. Então, aceite a vacina que lhe derem. Aceite a vacina que lhe derem, faça a segunda vacina desse jeito e confie que os resultados estão chegando, tá certo? O que a gente precisa é acelerar. Nós estamos com cerca de 10% da população com uma dose, cerca de 20%, aliás, 20% com uma dose, 10% com duas doses. Temos ainda um longo caminho. Se a gente for dificultar esse processo com boicotes, com escolhas e com coisas, ou seja, com demandas individuais, sem entender que nós estamos diante de um processo coletivo e que a gente tem que colaborar, né? Ou seja, tem alguém organizando esse processo da melhor forma possível e a gente precisa colaborar, porque o individualismo já cobrou um custo muito caro. As sociedades orientais, elas se deram muito melhor, porque eles têm uma formação, uma visão muito maior de que o coletivo está acima do indivíduo. Se o coletivo está bem, o indivíduo também vai estar, mas o contrário não é necessariamente verdadeiro, né? E nós no Ocidente, com o nosso individualismo, apanhamos um bocado. Espero que a gente aprenda com essa surra para melhorar, para a gente conseguir enxergar que finalmente nós estamos todos um dependentes do outro e que as minhas decisões impactam nos outros, e assim como o inverso. Agarre-se na vacina e... Nada de egoísmo, né? Estamos todos no mesmo barco e se dermos as mãos, estaremos bem melhor. Exatamente, é isso. Dr. Kenny, muito grata mais uma vez por sua participação aqui no nosso Cena Pública. Eu espero que a gente possa ter esclarecido a maioria das dúvidas que a população tem e a gente repete para você que está nos acompanhando agora. Quer passar essas informações para os seus amigos? Então, é só você acessar o YouTube da TV Ceará, você pode repassar, o programa vai na íntegra para que você possa acompanhar todas essas informações e vacina para todo mundo. Dr. Kenny Colares, infectologista, foi o nosso entrevistado de hoje, muito grata por sua participação e a você. Até a próxima terça-feira com um programa inédito e nas redes sociais você pode acompanhar todas as nossas transmissões. Até breve. Mais um abraço a todos.